Olá, pessoal. Estamos de volta em mais um bloco. Eu sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura. Estamos comentando sobre o romantismo no Brasil. A aula remete à prosa romântica brasileira. Viemos aí de uma linha de pensamento para compreender essa relação do amor, como que é visto nas obras, com vocês a história de Iracema, o quão é importante a gente tentar compreender e entender as características que é vista para a gente poder chegar no livro. Porque na maioria das vezes a gente acaba aí tendo muita dificuldade de compreender a história ou até mesmo tentar relacionar depois com outros livros. Tinha falado aqui para vocês das características da Iracema, personagem primário, secundário. Vocês viram que às vezes o pai de Iracema vai aparecer um pouquinho lá na obra quando vocês lerem, às vezes é visto como um personagem secundário, mas ela é a primária junto com Martim. Peguei aqui para vocês uma imagem de pintura de Antônio Parreiras, como era vista Iracema, que chorava, né, em volta do rio, a tristeza dela e até essa questão desse arrependimento. Então esse filho trouxe para ela um sofrimento, ela engravidou, e Martim, às vezes, nem poderia, né, ter uma preocupação maior. Será que ele sabia sobre esse filho? Esse segredo, né, que é tido? Então, vale a pena essas características para a gente poder entender. E agora, chegando na explicação, na aula propriamente dita, sobre o romantismo na prosa. Ai, Bruna, agora sim eu vou tentar entender o que é prosa. Como é que a gente vai... A professora fala poema, poesia, prosa, soneto. São tantos nomes. Para mim é tudo que rima. E cuidado, não é bem assim, tá? Mais uma vez, se a gente puder compreender e entender como funciona, tudo fica muito mais tranquilo. E eu trago para vocês aí como uma imagem, um folhetim do estudante. Sabem o que é folhetim? Sabe como que ele foi colocado no Brasil? Por que que ele surgiu? O que é um folhetim? Ah, lembra folheto, acho que é isso. É um jornal? Como que apareceu e como surgiu? Nesse período ainda no Brasil, no romantismo, tá? Como que era visto na prosa? Alguns autores, que eu vou comentar com vocês, e José de Alencar também entra nele, os textos que esses autores escreviam, na maioria das vezes, não era um livro só, com toda a história ali que a pessoa comprava aquilo, né? Pegava numa livraria, comprava e levava para casa, depois lia inteirinho. Ele era em folhetim. O que seria isso? O autor ia lá, escrevia, assim como novela. Escrevia, vocês não assistem aí novela, uma vez todo dia tem um pedacinho, né? Então, o autor, ele escrevia no folhetim. Eram capítulos de romance, tinha um tempo, aí era semanal ou mensal. As pessoas iam até as bancas de jornal, compravam isso e acompanhavam a história. Então, o autor, ele escrevia um tanto, a pessoa ia lá e acompanhava. Depois ele escreveu outro tanto, a pessoa ia lá e acompanhava. Até para entender, então a pessoa tinha que montar em casa esse folhetim. A primeira parte, segunda parte, terceira e assim por diante. Ela ia guardando isso e acompanhando a história. Tinha a curiosidade, tinha o imaginar os personagens, porque ela não estava vendo. Tem diversas questões. Vide nas características, quando foi mencionada a imaginação, certo? Isso é importante aí a gente lembrar. Eu sempre vou pontuando com vocês características e um modo que aparece isso no romantismo. Essa questão dos folhetins, né, então, que foram publicados aí nos jornais de forma semanal, eles surgiram como os primeiros consumidores da produção literária, que era expandida por um leitor comum. Ou seja, as pessoas que eram leigas, mas tinham curiosidade da leitura, buscavam aí o prazer pela leitura. Então, eles foram até esses textos e buscavam compreender. Ah, como que funcionava? Olha, eu gostei daquele folhetim, viu, de José de Alencar, adorei. Mostra uma história, uma personagem, mas eu não sei o que vai acontecer depois. Vou ter que comprar na próxima semana. E a pessoa que perdia não sabia o que acontecia. Tinha que ir lá e esperar, ou comprava depois, ou pegava do amigo ou da amiga para poder entender. E essa característica do folhetim, a gente pode compreender também como um distanciamento das histórias de Portugal. Então, mostrar aí que tiveram algumas características que vieram, agora eu quero ser diferente. O escritor brasileiro quer ser diferente, ele quer mostrar aí o que ele envolve para nós. Deixa eu só
ajeitar aqui pra gente. Pronto. Vou ajeitar aqui nossa folha. E aí, o que acontece? Sendo formado um folhetim, eu tenho aí a característica do que é uma prosa. A prosa, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, é de uma expressão natural da linguagem, escrita ou falada, então desde a oralidade, o falar ou escrever, sem metrificação intencional e não sujeita a ritmos regulares. Então, quando nós vimos que alguns textos, vamos pensar lá de Camões, que era metrificado, 2.000 páginas metrificadas, tinham rimas, aquele AB, BA, B, AA, BB, AB, AB, né? Essas questões de rimas emparelhadas, cruzadas, interpoladas, que apareciam nomeadas, agora na prosa a gente vê que não é assim. A prosa ela é um texto de estilo natural, sem sujeição então à rima e a ritmo, parágrafos e estruturas métricas, aliterações ou números de sílabas. A aliteração é uma figura de linguagem e essa aliteração é a repetição de consoantes, ou seja, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nessa minha frase, eu tenho a repetição do R, 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 R. Isso é chamado de aliteração, figura de linguagem. A principal diferença entre a poesia é a musicalidade. A prosa é um estilo mais utilizado na linguagem do cotidiano para expressar o pensamento racional, porque é uma linguagem predominantemente que está no discurso analítico. Tem um objetivo aí real, que é um pouco ambíguo, é um resumo do texto corrido. Por isso que foi dado os folhetins. Então eu poderia contar uma história, poderia explicar o que aconteceu, colocar a característica do personagem, explicar um roteiro aí do romantismo, o autor tinha essa liberdade em colocar. Ok, gente? Vamos lá. Quais eram as características da prosa? Isso é importante. Será que envolve aí a relação do romantismo de Portugal e a relação do romantismo do Brasil? Vamos perceber que muitas se ajudam aí, se unem. O nacionalismo, o subjetivismo, o ufanismo, que eu já tinha dito para vocês que é o exagero de alguma coisa, a idealização da mulher, vamos buscar aí então da história contada de Iracema, a mulher idealizada, a mulher vista, a religião, vamos ver mais uma história que eu vou contar para vocês hoje sobre Memórias de um Sargento de Milícias, como que era visto esta questão, o culto à natureza, o amor platônico, aquela pessoa fissurada, né, cega de amores, o idealismo e a estética nativista. Então, a estética nativista também é um estilo, qual que seria aí que vai ser colocado. E aí aparece para nós o romance indianista, o romance urbano e o romance nacionalista. Poxa, Bruna, mas esses são romances utilizados na época? Sim. Como que a gente compreende? São 3 tópicos, os mais utilizados. O romance indianista foi o que José de Alencar abordou no livro dele, Iracema. Ele procurou valorizar a indígena, procurou valorizar a mulher, colocando como algo de... mostrando as características dela e algo até de valor, o que os índios, o que a Índia trazia. O romance urbano é visto para nós como uma relação de ascensão burguesa, no qual as relações envolvem com sociais e morais, são narrativas mais lentas e minuciosamente descritas na ambientação de personagens. Então, ocorre aí em centros urbanos, a história vai permear sobre isso, vai mostrar sobre alguns personagens que vão viver num entorno. Isso a gente vai compreender no Memória do Sargento de Milícias. Preste atenção nessa característica. E o romance regionalista? Vamos pensar de regionalista que envolve regional, algo que é oposto à cidade. Se urbano era da cidade, o que a gente vai ter agora aqui é uma relação do campo. Como que vai ser colocado isso? Vai representar o sertanejo. Vide o que foi colocado por José de Alencar em um livro sertanejo. Então, olha aí um outro estilo que o autor usa para abordar uma relação de paisagens, costumes do sertão, como que um sertanejo vive, o linguajar que é utilizado, tudo isso é colocado. Joaquim Manuel Macedo, vou trabalhar aí com vocês também sobre Joaquim Manuel Macedo, uma das características aí que ele possui. Ele nasceu em 1820 e faleceu em 1882. Foi um escritor brasileiro, o escritor de Moreninha. Muitos de vocês devem conhecer Moreninha, a sua principal obra.
Ele se formou em medicina em 1844, tá? Ele não chegou a exercer, né? Pois a vontade dele era tornar mais a parte escrita, se tornar como autor e escritor. Então ele largou essa área e foi se dedicar para os romances, né? Criou aí uma revista, a revista Guanabara, e procurou desenvolver as suas histórias entre elas. O romance da Moreninha, que traz como características para vocês. Então aí só um slide mostrando o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu. Ainda estamos no século XIX, certo? E a obra-prima aí que ele teve foi a Moreninha. Qual que é a principal característica da história da Moreninha? É aquele roteiro que eu falei para vocês. Tem um roteiro de amor, em busca do amor perfeito, vamos encontrar com alguém, e aí depois eu vou até lá e consigo ter entre ele, né, ou ela, esse amor e tem um final feliz. As histórias sempre aí acabavam em final felizes. Eu tinha o meu amor, eu me apaixonava por ele, casava e ficava feliz para sempre. Moreninha, no caso, é um esquema de desenvolvimento dos romances iniciais, é uma linguagem simples, de trama fácil e uma descrição de costumes da sociedade carioca, né? Então ele vai relacionar aí personagens do Rio de Janeiro, e é visto como manifestações e tradições desse mistério e de amor entre as pessoas, no qual buscava essa vitória, né? Então, qual que é a vitória? A vitória do amor. Aquela pessoa que ia se dar bem, aquela pessoa que ia ter aquele ente ou aquela pessoa para sempre ao seu lado. A característica do Manuel de Macedo, né, vista assim nas obras, às vezes não coloca Joaquim, às vezes é só colocado como Manuel, é vista como uma crônica do seu tempo, que retratava a fidelidade da sociedade brasileira no século XIX. Essa temática atinge a classe burguesa no Império de saraus familiares, namoros, estudantes, como era recitado isso, e é visto como essa obra da Moreninha, que é o amor de uma moça, como que ela vai ser vista, né? Moreninha, então a gente já tem que ver pelo título. Várias vezes eu falo para vocês, os autores buscavam, acima de tudo, colocar bons títulos, porque equivale a uma interpretação. A gente tem que ter um bom conhecimento sobre isso. Então, esse amor de uma moça que vai lá e se apaixona, passa por alguns problemas, mas a gente sabe que logo vai ser resolvido ali, porque logo ela vai casar e vai ser feliz. Temos também o Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, ele nasceu em 1831 e faleceu em 1861, foi um escritor de Memórias de um Sargento de Milícias. O que seria isso, Bruna? Memórias de um Sargento de Milícias? Já ouvi falar. Já me traz como características, né? O que seria? É um personagem, né? Vou contar então para vocês um pouquinho da história. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Então, tinha Leonardinho, Leonardo pai, tinha esses personagens, que era filho de Maria das Hortaliças, que é o herói que vive livremente praticando essas travessuras. Leonardo Pataca, né? Filho de Leonardo. O que acontece? Vamos tentar compreender. Um pai, uma mãe e um filho. E esse filho, ele traz alguns problemas para a família. Era um menino de rua, vamos pensar no romance urbano. Então, era um menino de rua que tinha como características um vocabulário mais malandro, né? Então, tinha um jeito diferente. Tudo relacionado às características da época. Tudo foi colocado aí por Manuel Antônio de Almeida, seguindo como uma relação do romantismo urbano. Então, Leonardinho, ele era um menino que gostava, tinha um primeiro amor, foi a Luizinha, que é colocado. Então, Leonardinho, Luizinha, é colocado esse diminutivo nessa questão amorosa. Ele tem essa relação de carinho por ela, de amor. E aí, o que acontece? Nessa relação de amor, os pais percebem que ele tem comportamentos que já estão demais, não dá para aceitar. E manda para casa de um tio. Quando é mandado para casa de um tio, né, ou o tio fala assim, olha, você vai ter que ter então, vai ter que se adequar, vou te mandar para algo relacionado a padre, vamos tentar ver aí para você ter essa relação. E aí que eu volto nas características religiosas, como era colocado isso, né? Então, se o menino apronta muito, ele vai ter que seguir aí um padre. Ele vai ter que ser um padre no futuro. Quem sabe isso melhora alguma característica dele. Vamos dar uma pausa, tomar uma água e um café e já estamos de volta com a continuação de Memórias de um Sargento de Milícias. Até!